então, a inflação nos Estados Unidos, gente, que é um dos motivos que as bolsas subiram por lá. A inflação nos Estados Unidos veio abaixo do esperado, tanto no mês contra mês, quanto no ano contra ano. E aí eu até coloquei um gráfico aqui para vocês terem uma ideia. Isso aqui são os 12 meses acumulados. A inflação lá nos Estados Unidos estava em 9,1 em junho. Em julho passou para 8,5, depois 8,3, 8,2 e agora, em outubro, chegou a 7,7. E aí, por que as bolsas ficaram animadas? Porque o Fed não precisa mais, ou não precisaria, manter um nível tão acelerado no ciclo de alta de juros. Né? Ele vem com 3 aumentos aí de 0,75% nos juros por lá, e agora, provavelmente em dezembro, deve baixar um pouco o ritmo, continuar subindo, mas baixar um pouco o ritmo aí para 0,5%. Isso já animou os mercados, porque eles começam a pensar lá na frente, como eu falo com vocês, é sempre baseado em expectativa, e lá na frente o juro começa a cair mais cedo. O juro começa a cair mais cedo, desculpa aqui, gente, o juro começa a cair mais cedo. No mês contra mês, continua subindo aqui, acelerando a inflação, mas ao contrário do que aconteceu aqui, esse 0,4 de ontem ficou abaixo do que era o esperado, que era 0,5. Então, boa notícia. Tá? É tipo criança, gente. Nessa hora você pode chamar o mercado meio de menino mimado. É tipo criança. Se você promete um sorvete X, você tem que entregar aquele ou melhor. Se entregar um pior, aí fica chateado, embora esteja comendo sorvete. Veja só como são as coisas. Mas é isso. Então, inflação mais moderada nos Estados Unidos acabou causando esse bom humor aí externo, né, que hoje está se refletindo ainda aí nos mercados asiáticos, na Europa e também no dólar. O dólar, como os juros não vão subir tanto, né, e o juro é o preço do dinheiro, o dólar também começa a cair. É ao contrário do que está acontecendo aqui no Brasil, porque a gente ficou com mais medo que o real caia muito, e aí uma coisa vai levando a outra, tá? Só para encerrar aqui, antes da gente passar para a China, aliás, passando para a China, vamos lá, o Hang Seng, que é o índice da Bolsa de Hong Kong, subiu aí hoje 7,74%, como eu falei aí no começo, em função de medidas da redução, né, de algumas flexibilização, essa é a palavra, de algumas medidas chinesas para viajantes, né? Já tinham aumentado o número de voos e agora está diminuindo o tempo de quarentena. Então, o passageiro tem que ficar, e tinha que ficar 2 dias de quarentena, agora vai ficar 1, não precisa mais ficar 7 dias de quarentena em casa quando chega, e sim 5, e isso 5 dias de quarentena lá nos abrigos que eles criaram lá, e depois mais 3 dias de quarentena em casa. E isso também melhorou também para estrangeiros que chegarem à China. Vão ficar 8 dias agora de quarentena, e essa redução foi vista como um bom sinal, um sinal de que a China pode realmente estar andando a caminho de uma flexibilização dessa política de Covid-0, o que traria um pouco de alívio para a economia chinesa também. Lembrando, quando você para a produção, as pessoas acabam produzindo menos, por óbvio, e aí gerando menos dinheiro, menos lucro, menos empregos, menos crescimento, e aí tudo está dentro do mesmo saco, e as coisas, uma influencia a outra.